Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 12ª semana do tempo comum, celebrando hoje Senhor São Luís Gonzaga. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o julgamento é um dos maiores pecados que nós cometemos. Quase que diariamente nós o cometemos. Porque nós estamos naquela atitude de projeção ou de carência, no qual eu quero que o outro faça exatamente aquilo que eu gostaria que ele fizesse. E quando ele não faz, aí eu começo a gerar um julgamento, um preconceito, uma resistência contra aquela pessoa. Mas, de certa forma, o julgamento é o que mais pesa nas costas de, se não todos, de muitos de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, é interessante a gente pensar que foi exatamente esse pecado que Jesus proibiu que nós o fizéssemos, como nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho. É exatamente esse pecado que não cabe a nenhum de nós. Por quê? Jesus já disse: todos vocês são irmãos. Todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos diferentes. E as posturas, obviamente, tendem a ser diferentes também. Mas quando a gente domina o outro, quando a gente pelo menos quer controlar o outro, então a gente começa a tecer julgamentos, quando isso não nos é possível. Por exemplo, se você projeta na outra pessoa algo que você gostaria de ser ou ter e não o tem, então você começa a desfazer do outro. Isso aí ainda não é nem inveja, nem ciúmes, mas já é um possível julgamento. Você nem conhece a pessoa, mas a pessoa talvez vestiu uma roupa, uma moça, né? Vestiu uma roupa um tanto quanto mais curta, a outra que morre de vontade de vestir aquele tipo de roupa, começa a dizer: olha a roupa daquelazinha, parece uma rapariga. Olha a roupa daquela lá, é ramida. E aí começa a julgar a outra e nem sabe. Talvez ela não tenha outra peça. Talvez aquela é a melhor roupa que ela tem para poder sair. Talvez ela gosta de vestir daquele jeito. E isso não quer dizer que ela é rapariga ou ramida. Ou então, quando a gente vê alguém fazendo algo, olha, está fazendo isso para exibir, para aparecer. Na verdade, não é a pessoa que está fazendo para aparecer. É que se você fosse fazer aquilo que ela está fazendo, você faria para exibir, para aparecer. Então você projeta no outro. Então, cuidado quando você julga alguém. Cuidado quando você fala de alguém pejorativamente. Porque quando você fala do outro, você está falando de si. Aí a língua te trai. Se nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes, nós conheceríamos mais uns aos outros de acordo com que esses outros nos falam de outros. E à medida que aquela pessoa vai me falando de outra pessoa, eu vou conhecendo ela. Quando eu critico, quando eu julgo, quando eu condeno demais alguém,
Eu também gostaria de ser como esse alguém. Eu também gostaria de ter o que esse alguém tem. Ou pelo menos eu gostaria de dominar esse alguém para que o jeito que ela é seja usado em meu favor. Meus irmãos, minhas irmãs, não julgueis. Só Deus pode julgar, porque Deus, ele pode tudo. Porque Deus, ele não tem carência, ele não tem complexo, ele não tem nenhum tipo de deformidade no seu ser. Deus não precisa de nada que possa aumentar ou diminuir o seu ser, a sua grandeza. Ele é Deus. Quanto a nós, quanto mais a gente amar o outro, eis o segredo. A Santa Madre Teresa de Calcutá já dizia: a gente perde muito tempo julgando as pessoas ao invés de simplesmente amá-las. Quanto mais a gente amar o outro, menos a gente vai julgá-la. Por quê? Porque, como diz São Paulo, o amor tudo suporta, tudo perdoa, o amor crê tudo, o amor suporta tudo. Reparem uma mãe. Uma mãe, ela jamais julga seu filho. Por quê? Porque ela o ama com o amor mais puro que existe. Uma mãe, quando ela fala, ela sabe do que ela está falando, porque ela conhece o seu filho. Uma mãe, ela não tem necessidade de competir com o seu filho por nada. Ela o ama e, se necessário for, ela tira seu time de campo para deixar seu filho vencer a batalha. Nenhuma possível controvérsia. Claro que nós estamos vivendo tempos em que isso está se tornando até quase que impossível de se ver. Até as mães já são colocadas em xeque, em dúvida o seu amor. Nem todas as mães mais têm esse mesmo amor que outrora a gente venerava. Mas o que eu quero dizer é que todas as mães, a maioria, não todas, mas a maioria das mães tem um amor tão sincero, puro e verdadeiro que elas não conseguem julgar o seu filho. O filho, todo mundo sabe, ele é um bandido, é uma pessoa de má índole, é uma pessoa ruim que não presta. Mas ela o ama do mesmo jeitinho. E ela não consegue ver isso nele. Ou melhor, ela não consegue julgá-lo por isso e nem condená-lo. Sofre com ele, mas não é capaz de fazer nada contra ele. Pergunta à mãe se ela teria coragem de chamar a polícia para levar seu filho para a cadeia. Talvez ela até faria isso, mas depois ela choraria amargamente a ação feita. Meus irmãos, minhas irmãs, amar os outros é a melhor forma de nós não julgarmos, porque todos nós temos telhado de vidro. Já dizia minha finada avó, não cospe para cima que cai na cara. Então é importante a gente pensar, hoje é ele, amanhã pode ser eu. Ao invés de julgar, eu prefiro amar, prefiro me silenciar, prefiro, como Maria, guardar tudo em meu coração e rezar. Meus ciúmes, minha inveja, meu julgamento, minha necessidade de preencher o meu ego, responder meus complexos, do que tecer comentários que possam denegrir, macular, manchar a imagem do outro. Até porque eu não sei o que acontece do muro para dentro da casa de ninguém. Nem de mim mesmo eu sei, veja lá, dos outros. Então, julgar os outros é dizer para outras pessoas, para todo mundo, o que realmente ou quem realmente você é. Bom dia, ótima semana.